precisamos entender aquilo que o Espírito está fazendo, primeiramente para a gente não atrapalhar Ele, e segundo, para que a gente entre naquilo que Ele está fazendo. Eu acho que nesses dias, não atrapalhar o Senhor é a maior virtude que nós podemos oferecer para Ele. Porque pela ânsia de nós fazermos algo para Ele, talvez nós fazemos algo que Ele não pediu para a gente. Hoje talvez nós estamos aqui nessa manhã e nós temos oferecido tanto para Jesus, e talvez nós estamos oferecendo algo que Ele não nos pediu, por não entender aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele está construindo. Se entendermos perfeitamente aquilo que Ele está fazendo, nós jamais ofereceremos para Ele algo que Ele não nos pede. Nós oferecemos para Ele da maneira correta, o que é correto, no tempo correto, da forma correta. Mas se a gente não entender isso, a gente vai continuar vindo para a igreja no domingo, e na segunda-feira a gente vai estar vazio. Faz quanto tempo, querido, que você vem, você é cheio, e na hora que você vai embora você já está vazio? Por quê? Porque muitas vezes você vem com a intenção correta, mas por não discernir o modo, a gente não oferece a melhor forma, a melhor coisa para Jesus. Eu vejo que Jesus está chamando a nossa atenção para nós nos apaixonarmos por Ele. Porque nos apaixonarmos pela visão da igreja é fácil, nos apaixonarmos pelos nossos irmãos é fácil. O difícil nos nossos dias é nos apaixonarmos por Ele. Porque se apaixonar pela igreja não requer muita coisa de você. Andar em comunhão também não requer muita coisa de você. Mas se apaixonar por Ele requer de nós um coração puro e sincero. Alguém que não se distraia, alguém que não tem outros amores, alguém que está disposto a quebrantar diante dele todos os dias. Porque um coração contrito e quebrantado é algo que Ele não despreza. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Sabe? Um dia Jesus chama os discípulos para estar com Ele. Apenas 3 discípulos. Deus, Ele não tem filhos, a gente sabe disso. Deus não tem filhos preferidos. Mas Deus tem filhos de uns filhos que se dedicam mais para eles. Então quanto mais dedicado um filho, maior a revelação do Pai ele vai ter. A gente precisa entender isso, porque a gente vê uns irmãos entrando em um ambiente tão profundo, e às vezes a gente está tão raso, e a gente acha Jesus ama Ele mais do que nós. Não, o amor de Jesus por mim e por você é igual e é incondicional. Só que existem coisas que Ele revela para aqueles que têm fome e para aqueles que estão dispostos a ir mais profundo. Se você estiver nessa manhã disposto a romper tudo aquilo que você já viveu, para entrar num ambiente mais profundo da presença, Ele vai se revelar para você de uma maneira como Ele nunca se revelou, e os teus olhos vão contemplar a presença dEle como você nunca contemplou, e os teus olhos vão ver Ele como você nunca viu, e não vai ter mais espaço para mais nada na tua vida, a não ser um amor incondicional pela presença de Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João e fala: vem aqui comigo que eu vou orar. Jesus ele entra num ambiente tão profundo com o Pai, que Jesus ele já não suporta mais ser a forma de servo como ele era. A forma como todo mundo via o Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o filho do José, o filho do carpinteiro. Jesus ele entra num ambiente tão profundo que ele transfigura e ele se manifesta como ele realmente é. A glória dele transparece para todos aqueles que estavam naquele momento. E quando os discípulos eles acordam de um sono, Lucas capítulo 9 fala muito bem disso. Quando os discípulos eles têm os olhos despertados, eles contemplam quem Jesus realmente era.
E naquele momento Jesus não estava sozinho, Jesus estava com Moisés e com Elias. Um encontro entre o profético, entre a lei e a graça, convergindo tudo no coração de Jesus para que ele se torne um só. Para que a lei estivesse sobre ele, para que o profético estivesse sobre ele, para que a graça estivesse sobre ele. E quando os olhos dos discípulos são abertos, eles falam: Jesus, nos dá 1 minuto para que nós construímos uma casa, uma tenda para você, uma para Elias e uma para Moisés. Por não discernir o ambiente que eles estavam inseridos, eles quiseram construir algo que Jesus não pediu. Por não discernir o ambiente que eles estavam, eles quiseram fazer algo para Jesus que Jesus não pediu. Jesus só chamou eles para eles contemplar, não para construir. Porque para construir precisa de fundamento, mas para contemplar precisa da revelação. Querido, o fundamento já está posto sobre esta casa, sobre essa cidade, sobre essa nação. Talvez nós estamos gastando tempo querendo construir algo que Jesus não chamou a gente para construir. E nós estamos esquecendo que os nossos olhos já estão abertos para contemplar realmente quem Ele é. Nós vamos profundo hoje. Se você quiser ir embora, a hora é agora. Jesus olha para eles e fala assim: seus cabeção, vocês não entendem quem eu sou? Vocês não entendem o que eu estou fazendo? Vocês não entendem aquilo que está diante dos olhos de vocês? É como eu disse, muitas vezes nós estamos nos apaixonando pela visão da igreja, nós estamos nos apaixonando pela comunhão da igreja, e nós não estamos apaixonados pelo Cristo da igreja. Se nós não nos apaixonarmos pelo Cristo da igreja, querido, nós estamos fadados ao fracasso e ao cansaço. Em um ambiente tão profundo da revelação, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa contemplar. A gente só precisa contemplar quem Ele é. Talvez você está aqui, você nunca contemplou verdadeiramente como Ele é. Você nunca sentiu o cheiro dEle, você nunca discerniu quando Ele está na casa ou não. Talvez você está caminhando e você não tenha clara revelação da tua salvação e dos teus olhos abertos para contemplar quem realmente Cristo é. Escute, querido, se os seus olhos não contemplar, você está fadado ao fracasso. Porque se você não tiver a clara revelação de quem Cristo é, você vai cansar e você vai querer construir algo que Ele nunca mandou a gente construir. Você vai querer dar algo que Ele nunca pediu para você dar. Aí lá no fim você vai falar: mas eu dei, mas eu fiz, mas eu... Jesus falou: mas eu nunca pedi. Jesus, eu servi tanto na tua presença. Jesus falou: mas eu nunca chamei você para servir, eu chamei você para contemplar. Jesus, todo domingo eu estava de obreiro na igreja. Jesus, eu nunca te chamei para você ser um obreiro, eu te chamei para você ser um filho. Mas Jesus, eu fiz tanta coisa. Jesus falou assim: mas a parte que importa você não fez, que foi olhar para a minha face, olhar para os meus olhos e deixar eu ser vivenciado por ti. E tem tanta gente cansada aqui nessa manhã por causa disso. Tanta gente parte cansada, porque não contemplou realmente quem Ele é. O Espírito de Maria vai ser hoje trazido à tona. O Espírito de Maria vai ser compartilhado nessa manhã, nesse lugar. Porque nós olharemos a mesa, nós olharemos o serviço, mas nós não nos importaremos, porque nós estaremos lançados aos pés dEle. A boa parte ainda é se colocar nos pés dEle. A boa parte ainda se colocar nos pés dEle. A parte que não nos será tirada é a contemplação de quem Ele é. Mas nós precisamos entender um modo. Você conhece a história de Moisés, sim ou não? Quem sabe quem é Moisés? Então eu posso te perguntar quem é Moisés? Você vai saber dizer? Quando Deus encontra Moisés, a única coisa que Moisés tinha na mão era uma vara. Em Êxodo capítulo 3, Deus ele manda Moisés tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava era santificado. Não era um monte santificado,
Não era um pasto santificado, não era uma casa santificada, não era uma igreja santificada. Era um lugar onde Deus se revela que se torna santificado. Então Deus estava falando para Moisés: Moisés, se eu desci e me revelei, você precisa entender que você está num lugar santificado. E Deus, ele pede as sandálias de Moisés, porque ele está dizendo: a caminhada que te trouxe aqui não vai te levar diante da minha presença. A caminhada que te trouxe aqui não te levará mais diante da minha presença, porque o que eu tenho para fazer sobre a tua vida e sobre Israel, não está na tua caminhada e no teu poder, mas está na minha contemplação e revelação que você está tendo. Deus, ele pede as sandálias para Moisés, e ele fala para Moisés: agora eu te levanto como um libertador. Porque eu sou bom? Não, porque o meu povo está clamando. Porque eu posso fazer alguma coisa? Não, porque houve um clamor que subiu aos céus. Houve um clamor de quem estava cativo e oprimido. Então eu desci, não para te usar, Moisés, mas para libertar o meu povo. Naquele momento Jesus já quebranta, Deus já quebranta Moisés, dizendo: tudo aquilo que eu fazer daqui para frente não vai ser por você, porque a tua justiça própria te levou para fugir, mas a minha justiça te levou, está te levantando para te evidenciar diante do povo. Moisés por si só já era um justiceiro. Moisés fugiu da presença de Faraó porque ele era um justiceiro. Não foi? Em Êxodo capítulo 2, por que ele fugiu? Porque ele matou. Por quê? Porque ele viu um dia alguém sofrendo uma opressão. Então ele mata para fazer a justiça com as próprias mãos. Só que se a nossa justiça não prover do Senhor, querido, nada vale. Então é necessário Deus, ele quebrantar um homem para ele evidenciar um homem diante de uma congregação. Você quer ser evidenciado pela presença de Jesus? Eu tenho uma notícia ruim para te dar: não é tempo mais da gente estar em evidência, é tempo da gente estar no anonimato. Por mais valiosa que a mensagem que Deus colocou dentro do nosso coração, talvez vai ser usado para libertar uma família só, e depois a gente vai desaparecer. Não é difícil nós falar isso, porque hoje o mundo ele busca a evidência. Hoje o TikTok está aí, o Instagram está aí, para quê? Para evidenciar quem a gente é. E Deus está chamando uns homens para tirar a sandália dos pés. A sandália quer dizer segurança, um lugar seguro. A sandália quer dizer, onde os meus pés pisavam, vai estar num lugar seguro, num lugar fortificado e santificado. Não, querido, é um tempo da gente arrancar a sandália dos nossos pés e caminhar descalço na presença dEle. Se houver pedregulho no caminho, a gente vai sim se ferir. Se houver coisas que vão machucar nosso pé, nós vamos continuar caminhando. Mas não é um tempo de nós andarmos em um lugar seguro, longe da presença de Deus, mas um lugar seguro diante da presença de Deus. E aí no capítulo 4, Deus fala para Moisés tudo aquilo que ia acontecer. No capítulo 4 ele fala: mas e se não me derem ouvidos? E se os sacerdotes não me ouvirem? E se Faraó não me ouvir? E se a minha mensagem for totalmente infrutífera? Você acha mesmo que a gente está preocupado se alguém vai nos ouvir ou não vai nos ouvir? Você acha mesmo que a gente está preocupado se alguém está nos ouvindo? Se tem um clamor dentro do nosso coração, a única coisa que a gente vai fazer é nos rasgar para esse clamor sair. Falei isso ontem aqui de manhã, nós estávamos aqui umas 15 ontem, 20 pessoas no máximo, 15, né? 6 horas da manhã num discipulado, 6 da manhã num discipulado, para a gente vir falar de coisas espirituais e profundas. E eu lembrei, estava até falando contigo, falei: te lembra quando tudo começou? Tinham 6 pessoas lá dentro, 10 pessoas lá dentro no máximo, e era tudo da família. Era tudo amigo familiar. E ontem Jesus nos fez nos lembrar que talvez a estrutura mudou, mas a essência não. Da mesma forma que hoje a gente prega para 100, a gente pregava para 10. Da mesma intensidade que a gente tinha para 2, 3, a gente ainda continua.
Da mesma intensidade quando nós começamos a fazer as refeições para dar na rua, com uma panelinha, que nós fizemos umas 10 panelinhas para fazer 30 marmitas, a gente ainda continua para abençoar o pobre, porque a nossa visão, ela não está na expressão que nós temos, mas na essência que nós carregamos. Então nós não estamos mais preocupados se tem alguém nos ouvindo, porque nós sabemos que aquilo que nós estamos liberando não é sobre esta casa, não é sobre a casa do Leão Marília, mas é sobre a cidade e sobre a nação brasileira. Se nós estamos clamando a libertação, não é sobre só aqueles que aqui estão, mas é aquele que está num prostíbulo, é aquele que está numa biqueira, é aquele que está enraizado no pecado, porque aonde os nossos pés não chegar, o nosso clamor vai, a nossa intercessão vai. E eu vou ficar muito triste se as pedras começarem a clamar no nosso lugar. Eu vou ficar muito chateado se a gente começar a ouvir relatos dentro dos prostíbulos, porque a igreja não entendeu. Eu vou ficar muito triste se começar a falar assim, ó, lá na biqueira está tendo um culto avivado e as pessoas estão sendo salvas, porque a igreja não entendeu. Porque Jesus está nos chamando a gente, por favor, entenda, para viver o verdadeiro evangelho, que não é sobre nós, que não é sobre o eu, mas é sobre Ele e para Ele. A maior evidência do Evangelho continua sendo Cristo. A maior evidência do Evangelho continua sendo Cristo. A maior evidência do Evangelho continua sendo o Messias. Vamos lá. E aí, Moisés, ele tem já ele tem esse medo, Cláudio. E quando Deus fala, olha para os pés dele, não vê nada, Deus olha para a mão, fala, o que você tem na mão? Ele fala, é um cajado, é uma vara. Aí Deus fala, agora sim, você está pronto. E aí Deus fala, agora eu vou colocar autoridade. Lança Moisés o cajado no chão, a vara no chão, ele lança, vira uma serpente. Agora pega a serpente, vira uma pedra, um cajado de novo e fala, você está vendo? Os sinais vão te acompanhar agora. Põe a mão no teu coração, Moisés, coloca. O corpo dele fica leproso, ele tira, coloca de novo, colocou. Agora já não tem mais lepra. Ele falou assim, se não acreditar no primeiro, vão acreditar no segundo. Mas pode ir que eu estou contigo. Repita comigo, um cajado simboliza a autoridade. Deus estava confiando em Moisés a autoridade de algo que já estava na mão de Moisés. Nós precisamos entender que quando Jesus nos chamou, a primeira coisa que Ele vai nos usar é naquilo que nós temos nas nossas mãos. Eu lembro que quando Jesus me chamou para o Evangelho, a minha primeira evidência, ou aquilo que Ele me evidenciou diante dos meus amigos, da minha família, foi a loucura que eu carregava. Eu imergi radicalmente. O João está aqui, fala várias vezes, né, João? Nós dormiu na igreja. E nós dormiu na igreja, hein? Né? Quantas vezes nós virava a noite numa rádio doida, que só tinha nós ouvindo, não tinha mais ninguém. E passava a noite inteira e no outro dia ia trabalhar. Muitas vezes nem trabalhar, que a gente perdia o emprego, perdia a hora para ir trabalhar e depois perdia o emprego. Mas a maior evidência foi o que? A loucura que a gente carregava. Porque quando nós estávamos lá fora, a gente saía na quinta e voltava no domingo. O que a gente tinha, a gente gastava. Já ouviu aquela frase, nunca nem vi? Era isso que minha mãe falava quando perguntavam da gente, nunca nem vi, sumiu. Então quando Jesus nos chamou, a primeira evidência foi continuar fazendo a mesma coisa, agora do modo diferente. A loucura que a gente tinha para o mundo, agora começou a ser uma loucura para Deus. Então nós rasgávamos mesmo as madrugadas, por quê? Porque aquilo que estava nas nossas mãos iria evidenciar o evangelho que nós estávamos crendo e o evangelho que nós tínhamos recebendo. Então todo mundo olhava e via a gente doido da mesma maneira. Só que chegou um tempo que as coisas mudam. O evangelho ele não muda, mas o tempo muda, o modo muda. Então quando existe uma necessidade em Êxodo capítulo 17, que o povo reclama que está com sede, Deus ele olha para Moisés e fala, Moisés, o que está nas suas mãos? Moisés fala, uma vara. Então faz o que, Moisés? Na rocha?
O que Moisés tinha que fazer? Por quê? Porque a autoridade estava nas mãos de Moisés. Então quando Moisés bate na fenda, quando ele bate na rocha, a água flui. Repita comigo: a autoridade que estava nas mãos de Moisés fez o povo ser saciado. Então nós precisamos entender que a autoridade que está sobre as tuas mãos, naquilo que você fazia lá atrás e que você faz para Jesus hoje, vai saciar a sede e a fome de muita gente. Mas você precisa estar num ambiente santificado pela palavra dele. Vamos lá, nós estamos construindo, nós vamos chegar lá. Toca, tocou, beleza. Agora todo mundo beba. Qual que é a lógica de uma rocha sair água? Eu não sei se você percebe, Deus ele é tão engraçadão, que era uma rocha no meio do deserto. O povo estava no meio do deserto. Para a gente entender que o Evangelho não é natural, o Evangelho é sobrenatural. Nós que somos naturais, nós queremos tratar o Evangelho com naturalidade. Querido, o Evangelho é sobrenatural e não é sobre você, é sobre Ele. E a gente quer andar no natural de Jesus. Faz quanto tempo, querido, que a gente não pula do barco e anda sobre as águas mesmo que a gente afunda? Faz quanto tempo que a gente não entra dentro da cova dos leões e eles ficam com a boquinha fechada? Faz quanto tempo que nós não dançamos no fogo com Ele, por não nos negarmos a presença dEle? Faz quanto tempo que eu e você não vivemos o sobrenatural da palavra de Deus? Aí a gente quer tratar com naturalidade aquilo que é sobrenatural. Aquilo que é sobre mim é natural, aquilo que é sobre ele é sobrenatural. A probabilidade da gente estar aqui hoje é zero. Olhando para a tua carinha e conhecendo a tua história é menos 2, menos 3. Conhecendo a minha história, o negativo vai lá longe. Conhecendo a história de alguns outros irmãos, vai mais longe ainda. Então a probabilidade da gente estar aqui é nula. Mas quando se trata do Evangelho de Cristo Jesus, toda a probabilidade humana é colocada no chão. Quando se trata, Mônica, do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que persegue a igreja se encontra com o Messias. Aquele que não suporta a comunhão, não consegue mais viver longe da comunhão. Aquele que estava fadado ao fracasso, encontrou o fracasso, mas encontrou uma nova vida em Jesus. Graças a Deus, Jesus, obrigado por todos os meus planos ter sido frustrados. Obrigado, Jesus, por todos os meus sonhos ter sido frustrados, porque me fizeram contemplar a Tua grandeza e conhecer verdadeiramente a Ti. Eu te agradeço, Jesus, não por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que o Senhor tirou da minha vida, aquilo que o Senhor me fez perder, porque quando eu perdi, eu encontrei a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você já agradeceu por aquilo que Ele tirou da tua vida, ou você ainda está clamando por aquilo que Ele não te deu? Você já agradeceu por aquilo, pelos nãos que Jesus falou para você, ao invés do sim? Você já agradeceu por tudo aquilo que Deus fez você perder? A minha vida eu considero perca. A gente canta isso, né? A minha vida eu considero perca. Aí quando Ele tira, a gente, não, Jesus, eu precisava tanto. Não precisa, querido. Aquilo que você tem é exatamente o que você precisa para glorificar a presença dEle. Tem algum mudo aqui que não fala? Tem? Se tiver, nós vamos curar a sua vida hoje. Não tem ninguém? Todos aqui falam? Falam? Então dá uma glória a Deus para Ele. Vamos ver se a gente consegue falar. Tá frouxo esse glória a Deus. Vamos lá? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. O que você precisa para engrandecer o nome dEle está aí, ó. É o fôlego de vida que está dentro de você. E a voz que Ele te deu para engrandecer o nome dEle. Aí a gente fica pensando naquilo que a gente pode ter, querido. Aquilo que a gente não tem não é nosso. Aquilo que eu e você não tem não é nosso. Aquilo que eu não tenho não é meu. Então eu não preciso gastar tempo e energia com aquilo que eu não tenho. Salmos capítulo 30, verso 4 ou 5, não me falha, não me lembro agora. O salmista diz: não pedirei riquezas e também não pedirei pobrezas. Eu pedirei somente o necessário
para que com as riquezas eu me esqueça do Senhor, e com a pobreza eu venha roubar e ofender a tua santidade. Repita comigo assim: Jesus, me deu o necessário. Você quer só o necessário para viver? Cuidado com o que você está pedindo. Se você não tem certeza, não fale não. Fale: Jesus, não quero. Porque Ele vai pôr somente o necessário na nossa mão. Eu não sei você, eu tenho vivido há um tempo com o necessário. E o necessário tem transbordado na minha vida. Tem sido mais do que suficiente o necessário. Mas o que não pode faltar dentro do nosso coração é a gratidão. E a gratidão que Ele quer chamar a atenção da nossa vida hoje é por aquilo que a gente não tem, por aquilo que Ele nos tirou. Se a gente for grato pelo não, aí você vai estar habilitado para o sim. Se você estiver grato por aquilo que Ele falou não, você está pronto para receber aquilo que Ele preparou para mim e para você. Voltando onde eu estava, em Êxodo 17, vamos lá. Então a autoridade de Moisés saciou um povo que estava diante dele, a autoridade que estava sobre as mãos. O povo inteiro bebeu água no deserto. Alguém aqui já foi no deserto? Eu nunca fui no deserto, mas assistindo os filmes de deserto a gente vê que o negócio é complicado. O povo foi saciado, e o povo caminhou muito diante da presença do Senhor, com a nuvem de dia trazendo o frescor da presença, e com a nuvem de noite trazendo o calor da presença dele. Agora abre comigo aí em Números capítulo 20. Depois eu vou voltar em Lucas. Verso 1. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivesse morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. E por que vocês trouxem a assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figo, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. A necessidade começa pela água e se estende pelo alimento. Não tinha água, e aí quando eles olham que não tem água, eles falam assim: já que estão reclamando, vamos reclamar com gosto. Vamos falar do que não tem então. Versículo 6. Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Quem que apareceu? O que apareceu? Repita comigo: eu sou dependente da glória do Senhor. Nós é dependente da glória, gente, nós precisamos entender disso. E aí, e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escute, rebeldes, será que temos que tirar a água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. E o Senhor porém disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. E essas foram as águas de Meribá, ou as águas da rebelião, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde Ele manifestou a sua santidade entre eles. O que Deus manifestou entre eles? A santidade de Deus está condicionada à obediência do homem.
todo homem obediente está apto para entrar no ambiente da santidade. Todo homem desobediente está inapto de entrar na santidade. Quanto mais nós obedecemos a palavra, mais santo nós nos tornamos. Quanto mais obediente nós estamos, mais dentro de Jesus nós iremos. Repita: obediência, obediência, obediência. Fala bem baixinho para você: obediência. Vai te habilitar a entrar em lugares aonde o homem comum não entra. A obediência vai fazer você honrar a santidade de Deus. A obediência. E não tem mais muita coisa para a gente obedecer não, viu? Deus, Ele não está pedindo mais tanta coisa para a gente obedecer não. São coisas básicas que nós deixamos de obedecer, que está nos impedindo de entrar no ambiente da santidade de Deus. Agora, coitadinho de Moisés, por 40 anos conduziu o povo no deserto e na cara do gol perdeu. Para você entender que com Deus não se brinca, a gente precisa entender disso, que com a santidade de Deus nós não podemos brincar. Agora eu pergunto para você: Moisés foi salvo sim ou não? Sim ou não? Claro que foi. Só que Moisés não adentrou na terra que Deus prometeu a ele, que o conduziria e o levaria, por desonrar a santidade de Deus. Pensa comigo, João. A gente está aqui e a gente fica aqui por mais uns 35 anos. Aí por causa de uns infelizes que está com a necessidade, a gente deixa de contemplar aquilo que Deus nos prometeu. E Deus fala: então vocês não vão conduzir mais. Por quê? Porque o infeliz ficou nervoso e você ficou nervoso junto com ele. A ordem de Deus era o quê? Falar a rocha. Não era mais para bater. Por quê? Porque a autoridade de Moisés não estava mais naquilo que as mãos dele carregavam, mas naquilo que os olhos dele contemplaram. A autoridade já não estava mais sobre as mãos de Moisés, mas sobre o coração. Então já não era mais tempo de usar a autoridade para ofender alguém e bater em algum lugar, mas era para usar a autoridade para se relacionar com ele. Jesus, ele já não está mais chamando a igreja para destruir a ideologia que está lá fora, não, querido. Jesus não está chamando a igreja para destruir as coisas que estão colocando contra as crianças lá fora, não, querido. Porque se você entender que o teu casamento é muito melhor do que qualquer frase sua, acabou. Se você entender que os teus filhos fundamentados na mesa, com as escrituras, é mais forte, mais poderoso do que uma ideologia, acabou. O problema é que a gente está terceirizando para aqueles que estão lá fora a responsabilidade que Jesus deu para nós. Se o meu filho e o teu filho estiver fundamentado pelo nosso coração, a ideologia dos infernos vai cair, não por aquilo que nós estamos falando, mas por aquilo que nós somos. Aí a gente fica preocupado com as ideologias do rei. Você acha que nós estamos preocupados mesmo com o que Satanás está falando? A palavra diz que quando a gente tem a revelação de quem Ele é, as portas do inferno não prevalecerão. Não está falando nem o inferno inteiro, só está falando da portinha do inferno. Então você acha que nós estamos preocupados com aquilo que estão fazendo lá fora, com a corrupção do mundo, que o mundo se corrompa, que o mundo se corrompa mesmo, que o amor se esfrie, porque enquanto o mundo se corrompe, a igreja se levanta com um padrão de santidade. É necessário que aquele que está sujo se suje mais. É necessário aqueles que estão no pecado pequem mais. Mas é necessário também eu e você que conhece as escrituras, nos limpemos mais, nos santificamos mais, entramos num padrão mais profundo da obediência. É necessário todas essas coisas. Aí nós vamos ficar preocupados com o que o Lula está fazendo, com o que o Bolsonaro fez, com o que o fulano vai fazer. Se o dólar está caro, se não está. Se o preço do alimento no mercado subiu ou não subiu, querido. Você pode ter certeza, se o alimento do mercado subir ainda mais, Deus vai dar ainda mais recursos para os fiéis, porque a palavra dele diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Só que você precisa entender, abrindo um parênteses, é tempo de a gente abrir os nossos celeiros, para que aqueles que não têm condições se alimentem. É tempo dos nossos celeiros estão abertos, para que a gente alimente aqueles que não têm nada.
Eu vou dizer um negócio para você, quando Deus levantou José como governador no Egito, Ele disse, por 7 anos você poupa, mas na hora que chegar a fome você abra, para que todos se fartem daquilo que eu te falei. Vai ficar tudo bem, só um pouquinho mais. Fale, se relacione. Mas Deus, antes eu bati, será que se eu bater de novo vai acontecer alguma coisa? A ira de Moisés fez ele esquecer a palavra que Deus tinha liberado para ele. A ira que Moisés estava contra o povo, o nervosismo que ele estava contra o povo com a situação, fez ele esquecer da voz que disse para ele se relacionar. Então quando ele chega diante do povo, ele vai, a primeira coisa, antes dele falar com a rocha, ele fala com o povo. Se ele tivesse passado pelo povo reto e direto à rocha, ele não tinha pecado. Ele não tinha ofendido a santidade de Deus. Mas o anseio do homem de falar e querer ser justificado faz o homem oferecer para Deus algo que ele não pediu. O anseio da nossa autojustificação nos faz muitas vezes querer oferecer algo diante do povo de Deus que Deus nunca nos pediu. Querido, a nossa justiça é como um trapo de imundícia, você precisa entender disso. Que por mais que a gente seja bom, ou nós achamos que nós somos bom, sempre vai ter alguém melhor que nós. Por mais que a gente ame, vai sempre ter alguém que ama mais do que a gente. Por mais que a gente serve, sempre vai ter alguém que serve mais do que a gente. Então nós não podemos mais achar que nós somos bons por aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós precisamos nos rasgar para que Ele entre dentro de nós e para que Ele evidencie a bondade de quem Ele é. Aí imagina comigo Moisés nervosão. Uns irmãos nervosos falando que estava com sede. E ele saindo do lugar da revelação, e ele passando no meio da congregação. Imagina ele passando no meio da assembleia, e o fulano falando assim, ô, cadê a água, irmão? O outro falou, minha família está perecendo. E o outro chegando falou, aí vai morrer meu gado. E os caras tudo coisando, e ele nervoso. Fico imaginando que Moisés teve que passar no meio do povo, para a fé dele ser provada, para ver se a fé dele estaria na palavra que Deus liberou sobre a vida dele, e não por aquilo que as mãos dele poderiam oferecer. Eu fico imaginando que Moisés teve que dar uma caminhada boa no meio da congregação, para chegar até o lugar que a rocha estava. E ao passar no meio da congregação, Moisés fica muito nervoso. Ele fala, não dá não, esses caras é chato demais. E ao falar com a rocha, ele quer falar com o povo, e ao falar com o povo ele ofende aqueles que Deus estava protegendo. Fala, seus infelizes, miseráveis, seus rebeldes, será que nós vamos ter que dar água para vocês beber de novo? Ó Moisés, achando que era ele que estava fazendo alguma coisa. Olha Moisés achando que era ele que fez da primeira vez. Será que eu e Arão vamos ter que dar água para você beber de novo? Querido, por favor, não é tempo de você buscar sua autojustificação, mas é um tempo de você se humilhar na presença de Jesus. Pastor, mas eu estou orando. Se a tua oração não levar você para um lugar de quebrantamento, a tua oração é sem vergonha, querido. Desculpa a sinceridade. Eu jejuo para ser evidenciado, querido. A gente jejua para ser quebrado por Ele, moído por Ele. Todos os dias que nós estamos orando, Ele está nos ofendendo. A gente chega para Ele, Ele fala, você não é nada, você não é nada. E a gente está ofendido na presença dEle, para que a gente se quebre mesmo diante da congregação, para que a gente não ache que aquilo que nós estamos fazendo é por nossa virtude. Não é por nós, é por Ele. E não é sobre nós, é sobre Ele. E se Ele está fazendo alguma coisa, é por homens e mulheres que se quebram diante da presença dEle. A gente não ora, querido, para pregar não, para ter poder não, para ter revelação não. A gente ora para nos humilharmos diante da presença dEle. 90% dos momentos que a gente vai orar, a gente não consegue nem falar, porque Ele mói a gente. A gente vai abrir a boca e Ele fala, fica quieto. Silêncio. Fala, mas Deus, a gente vai abrir a Bíblia para ler. A Bíblia nos ofende, a palavra nos ofende. E toda vez que Ele nos ofende, o nosso coração é revelado. Toda vez que Ele nos ofende, o nosso coração é revelado.
Os homens que hoje em dia não estão prontos para ser ofendidos, não estarão prontos para receber a glória do Senhor, porque é na ofensa que o nosso coração vai ser revelado. E Moisés bate, não por uma vez, mas por duas. Mas o maior problema é que a água jorra. O maior problema foi que deu certo. O maior problema é que o povo foi satisfeito, que o povo bebeu água. O maior problema é que o povo Moisés foi aplaudido pelo povo. Eu fico imaginando Moisés voltando para a tenda, todo mundo batendo palma e dizendo obrigado, porque por ti nós fomos saciados. Querido, a tua família ela não vai ser saciada segundo o teu querer e segundo a força das tuas mãos, se não for o Senhor que edificar a casa. Em vão trabalha aqueles que edificam. O problema dos nossos dias, querido, é nós estarmos fazendo coisas e dando certo, mas não são as coisas que Deus nos chamou. Tem aquela velha frase que eu não sei de quem que é: se Deus te chamou para o ministério, querido, não aceite a presidência e o reino da terra. Se Deus te chamou para pregar o evangelho, não aceite nada mais do que isso, porque não há um lugar melhor do que não estar na presença de Jesus, no lugar que o melhor lugar que está é nós estarmos no centro da vontade dele. Semana passada fez 1 ano que eu saí do banco, 1 ano que eu estou no integral. Como diz os colegas que eu tinha no banco, saiu para ganhar dinheiro. Eu falei, meu irmão, foi para a igreja para ganhar dinheiro. Fala para eles, Diogo. Só que eu vou falar um negócio para você: não há lugar melhor. Por quê? Porque é o lugar que Deus me chamou para estar. E não é para subir num altar e pregar no domingo para você, não. É um lugar para viver na dependência, para gerar sobre a minha casa tudo aquilo que Ele preparou, não por aquilo que as minhas mãos podem dar. A pior coisa que pode acontecer sobre a tua vida hoje é dar certo, sendo que Jesus não te chamou para fazer isso. A pior coisa, porque vai chegar lá no fundo, lá no fim Ele vai te cobrar. Jesus ele não vai cobrar os seus diplomas. Jesus não vai cobrar aquilo que você sabe fazer. Jesus vai cobrar o talento que Ele colocou na tua mão e não foi multiplicado. Talvez você enterrou o seu talento com medo, ou você enterrou o seu talento querendo fazer outras coisas. Mas chegou um tempo que os nossos talentos precisam ser evidenciados, porque é na evidência daquilo que Deus nos deu que há multiplicação. Vou terminar já. Queira ser alguém que Jesus não chamou você para ser, meu querido. Ô tio, não vamos ser alguém que Jesus não chamou a gente para ser, João. Talvez a natureza humana estava me levando para uma gerência bancária, e talvez hoje eu estar sentado numa cadeirinha ganhando um bom dinheiro. Talvez a minha habilidade humana, querido, eu trabalhei 6 anos num banco sem uma faculdade. 6 anos, Diogo, sem uma faculdade e sem um diploma. Eu entrei num banco, Deus me colocou num lugar para ganhar dinheiro, sem ter um curso, sem nada. Lembro até hoje, no dia que eu fiz a entrevista com o cara que era o maioral, ele falou assim: mas e o seu curso? Eu disse: eu não tenho coisa nenhuma. Então o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu não sei. Eu não sei. Lembro o primeiro dia que eu entrei no banco, os caras falaram: e aí, que faculdade você fez? Eu falei: eu nunca nem fui dentro da faculdade. Onde está o teu diploma? Eu falei: não tem lugar nenhum. Só que hoje, quando alguém fala para mim aonde está o seu diploma, eu mostro as cicatrizes que Jesus me curou. Hoje, quando me perguntam onde estão as suas habilidades, a gente mostra a graxa e a sujeira na mão pelo Evangelho. Hoje, quando as pessoas perguntam cadê aquilo que você sabe fazer, eu falo: eu não sei. Aí que está o mistério. Mas quando eu me reduzo a Ele, Ele nos levanta como uma voz profética sobre uma nação. O problema é que a gente quer dar certo no lugar que Jesus não nos chamou. O cara quer ir, Dezinho? 5 minutinhos. Só que o maior problema de Moisés está em Êxodo 33. Abre em Êxodo 33. O que acabou com a vida de Moisés está em Êxodo 33.
versículo 12. E disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não permitiste saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. E se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Versículo 18, aqui está a chave de todas as coisas. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 20, e acrescentou: mas você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Versículo 21, e prosseguiu o Senhor: aqui um lugar perto de mim. Há um lugar aonde? Que delícia! Que delícia! Deus ele fala para Moisés: tem um lugarzinho pertinho de mim, aonde você ficará em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. A autoridade de Moisés, na primeira vez que a água sai sobre a rocha, estava sobre as mãos, porque ele nunca tinha contemplado. Só que quando ele pede para que a glória de Deus fosse revelada a ele, mesmo que ele morresse, Deus ele falou: existe um lugar diante da minha presença, que se você estiver nele, a minha glória passará, e você verá toda a minha bondade. O problema de Moisés foi ele ter visto a glória de Deus, por mais que fosse por um relance. Porque quando um homem encontra com a glória de Deus, todos os métodos que trouxe ele até aquele lugar são totalmente descredibilizados. Os métodos são todos os métodos são desqualificados. E aí lá na frente, Deus ele fala para Moisés: pegue a vara, para que Moisés visse que o poder já não estava mais sobre a vara, estava sobre o relacionamento. Deus fala: pegue a vara, pegue Arão. Pegou, agora você vai descer e você vai se relacionar comigo. E a partir do momento que você se relacionar comigo, toda a nação será satisfeita. O problema de Moisés não foi ter batido na rocha, foi não ter discernido que não era mais um tempo de bater, mas era um tempo de se relacionar. O problema dos nossos dias, Jesus, obrigado. O problema dos nossos dias é que nós não estamos discernindo que não é mais um tempo de nós nos preocuparmos com a evidência, mas um tempo de nós nos preocuparmos com o relacionamento. É melhor que nós não servimos em nada, mas nós estamos no centro da vontade dele, do que querer fazer muitas coisas e oferecer algo que ele nunca pediu. Existe um lugar aqui, Moisés, que a minha glória vai passar, a minha bondade vai passar, e a autoridade não vai estar mais sobre as suas mãos, mas vai estar no teu relacionamento. Chegou um tempo, querido, que os milagres vão pipocar. Vai pipocar os milagres. A gente vai ver o mudo entrando e ele falando, o surdo entrando e ouvindo. A gente vai ver o paralítico entrando e saindo correndo na presença de Jesus, sem ninguém pôr a mão. Mas haverá homens e mulheres posicionados no Senhor, em relacionamento, dizendo: eu insisto que eu morra, mas que eu veja a tua glória. Carecemos da tua glória, mostra-nos
Moisés nessa manhã aqui. Tem muitos homens e mulheres que Deus chamou como libertador dentro da tua casa, na família, no teu trabalho, mas por não discernir que é o tempo de se relacionar, você não tem vivido nada. Querido, você pode ser bravo com a igreja, frustrado com a igreja, você pode ser bravo com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe, você pode ser bravo com o que for, mas você precisa entender que Deus está levando a igreja num ambiente profundo de relacionamento, porque nos últimos dias não ficará pedra sobre pedra, mas ficará corações quebrantados diante da presença dEle. Nos últimos dias não é aquilo que eu faço na igreja, mas se há igreja dentro do nosso coração para ser evidenciado. Jesus não está mais levantando homens e mulheres com autoridade nos milagres, mas homens e mulheres com autoridade no relacionamento, porque não é aquilo que nós estamos fazendo, mas é o que nós estamos deixando de fazer, em amor ao santo nome dEle, em amor ao nosso Senhor. Não é aquilo que eu e você pode fazer, mas é aquilo que nós estamos deixando de fazer, em amor ao nosso Senhor. Não é mais um tempo de nós batermos na rocha, mas nos relacionamos com Ele. Vamos decolar, calma, só mais um pouquinho. Sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? O inimigo ele não quer, Satanás não quer. Escute por favor para você entender. Satanás não quer que você faça a vontade dele. Satanás não quer que você faça a vontade dele. Satanás só quer apenas que você faça a sua vontade, a sua justiça, para que você viva a sua vidinha miserável achando que é alguma coisa. Satanás ele só quer que você realmente levante cedo, vá trabalhar, faça hora extra, ofereça a tua família diante ao altar de Baal. Satanás não quer, querido, que você faça a vontade dele. Satanás não quer que você vá para um terreiro bater tambor, comer terra de cemitério, não. Satanás só quer que você continue vivendo a sua vidinha. Porque enquanto você está vivendo a sua vidinha, Jesus está chamando a igreja para viver a vida coletiva que há nele. Enquanto você está aí vivendo os teus sonhos, Jesus está dizendo: eu estou ensinando um clamor maranata para a minha igreja, para que a minha igreja se levante como uma resposta. Enquanto você está aí preocupado, querido, em fazer uma poupancinha para os dias ruins, Jesus está chamando você para ser um homem, uma mulher que evidencie a bondade e a dignidade dele. Satanás só está preocupado em você fazer a tua vontade, a sua justiça, você viver o seu jeito e o teu modo, porque aí você vai estar pronto para ele. Pastor, mas eu tenho as minhas necessidades, querido. Volto a dizer, se não for o Senhor que edificar a casa, você vai ser o homem mais miserável dessa terra, por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Jesus está chamando a igreja para viver o tempo onde os homens se convertiam e no outro dia estava servindo a Ele. Os homens aceitavam a Jesus e nos outro dia estava se tornando um padrão. Hoje os infelizes aceitam Jesus e a gente tem que pôr numa escolinha, dar papinha na boca, achando que alguma coisa vai mudar. Querido, que os diplomas vá para o quinto dos infernos, que tudo aquilo que a gente vai fazer vá para o quinto dos infernos, porque Jesus está levantando uma igreja que se relacione com Ele e viva o Evangelho de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Jesus Cristo.
Desculpe a sinceridade, querido, mas a igreja não é mais para você satisfazer as suas necessidades. Desculpa a sinceridade, querido, mas a igreja não é mais para te satisfazer os teus prazeres. Prazer sem aliança é prostituição. E se tem uma coisa que a igreja de Jesus não é, uma prostituta para satisfazer os desejos do nosso coração. É um tempo de nós nos aliançarmos com Ele e entregarmos a vida para Ele. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte, que muitos desistirão, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou subir um monte, que muitos desistirão, e vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá, até te encontrar. A gente vai servir a ceia, daqui a pouquinho a gente vai bagunçar mais um pouco. Se você olhar para o relógio agora, Jesus vai pegar você. Se você olhar para o horário agora, Jesus vai te pegar. Porque a fonte que Ele está liberando aqui é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Se eu fosse você, tirava o relógio da sua mãe e colocava no teu bolso. Querido, por favor, entenda. Entenda, por favor. Não cabe mais no nosso modo aquilo que Jesus vai fazer. Nós não podemos ter a ousadia de falar: Jesus não é isso, Jesus não é aquilo, porque Jesus, Ele não pode ser medido de uma forma humana. Se Ele quiser nos romper hoje, fazer a gente ficar aqui uma semana em adoração, a gente vai ficar uma semana em adoração, sem ir embora, sem tomar banho, sem comer, porque Ele faz. Aí eu vou falar: não, Jesus não faz isso, porque existe ordem e decência. Nem na tua casa muitas vezes tem ordem e decência, e a gente quer falar as coisas de Deus. Não, querido, aonde o Espírito está, a liberdade, e a liberdade para Ele fazer o que quiser. Eu não sabia que Paulo falou isso. Fica tranquilo, querido, que Jesus ainda vai fazer alguma coisa dentro do teu coração hoje. Aos irmãos que nos visitam hoje, que veio pela primeira vez, não se espanta não.
Mas nós não estamos num teatro não, querido. A gente não está aqui para apresentar uma peça teatral para você sair feliz, não. Nós estamos aqui realmente para ofender o teu coração e você sair daqui transformado pela palavra de Deus. Porque eu não estou importando se você vai voltar domingo. Eu só estou importando se amanhã você vai acordar sendo transformado pela palavra de Deus. Eu não estou preocupado com um membro da igreja. Eu estou preocupado com um marido posicionado, uma mulher posicionada, filhos posicionados, porque é isso que vai transformar a cidade de Marília e a nação brasileira. Ô querido, todo mundo já pegou? Não? Vai, vamos servir aí, vai. Chama as crianças lá, né? Vamos servir cedo também. Pastor, aqui criança pode ceiar, por que não pode? Pastor, eu estou no pecado, eu não vou ceiar. Quem aqui não é pecador, querido? Santão, então nós é santão, então, querubim ungido por Senhor. Não, querido. A mesa é inclusiva. É onde o pobre e o rico sentam e come do mesmo pão e bebe do mesmo vinho. É onde o escravo e o senhor senta e bebe da mesma coisa e come da mesma comida. É um lugar onde os diferentes se encontram e caminham pelo mesmo ideal, com o mesmo coração. As irmãs lá no berçário. O Espírito Santo está liberando paternidade aqui nessa manhã. Nós não podemos Nós não podemos servir assim enquanto o Espírito estiver trabalhando ainda, Lari. Isso, Espírito, isso. Que andar a brachuri de querer para fora da.
lembrarmos de todos O Espírito os Santo continua fazendo. que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, nenhum deles permaneceu. Então nós clamamos: mostra-nos, 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 carecemos da tua glória. Mostra-nos, mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da tua glória. Mostra-nos. Lanço no fogo, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo, eu não tenho medo. E esse é o meu lugar. Eu entro na nuvem, eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Eu subo a montanha, eu não tenho medo. E esse é o meu lugar. Eu não temerei, e eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir e reinar. E eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir e reinar. E eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir e reinar. E eu não temerei o que me possa acontecer, se a tua glória vir e reinar. Sim, Jesus. Todo mundo pegou a ceia aí? Cadê as meninas? Sei de vocês aqui, cadê? Cadê a Clau? Isso. Isso. Por isso que você precisa entender que a gente não está num teatro, e a gente está na casa de paternidade profética, porque Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu aprendi que na hora da ceia a gente precisava ficar em silêncio, né? Shhh. Eu imagino que na última ceia era um trupé aqueles discípulos, um querendo pegar o pão, outro querendo pegar o vinho, um deitado no peito de Jesus e o outro falando: sai daqui que eu quero deitar aí também. E Jesus falando: calma, vai ficar tudo bem, no final dá tudo certo. Todo mundo pegou? No berçário aí pegou? No infantil lá pegou? Só falta a Cláudia. Vamos esperar a Claudinha, cara. A palavra diz pra gente esperar uns pelos outros. Então calma, vamos esperar uns pelos outros. Já vou até orar para dar tchau para você, para depois a gente almoçar, tá bom? Depois que nós servirmos a ceia, tá liberado. O Pix depois vai estar aí para você ofertar. No final do culto lá hoje vai ter alguns doces. Nós estamos... Está indo uma comitiva de missionários aqui da casa para Portugal no mês que vem participar da escola. Está indo 6 jovens corajosos, cara. Os caras são corajosos mesmo. O Andrezinho, a Izinha, o tamanhozinho dela vai lá do outro lado lá. O Matheus, o Alpino, o Rodrigo e a Lari Brito. Eles vão ir lá para Portugal, vão ficar 30 dias lá imersivo na base missionária. E eles voltarão aqui para nós tocarmos a cidade.
E ó, deixa eu dar uma palavra para vocês. Vou falar no particular. Pode pôr um ponto final naquilo que vocês fazem, que vocês vão voltar totalmente diferente, viu? Tudo aquilo que vocês fazem hoje, Jesus vai fazer vocês fazer para o reino. Escuta o que eu estou falando. Cadê a Lara, arquiteta? Você vai arquitetar para o reino agora, viu, meu filho? Tenha medo não, viu? Tenha medo não. Então eles trouxeram alguns doces ali para ofertar, para vender e para custear os custos, tá bom? Hoje a nossa oferta aqui, nós vamos ofertar, vai ser tudo que entrar aqui hoje vai ser para eles, tá? Aqui, cantina, vai ser tudo ofertar para eles. Então saiba que a oferta que você vai dar aqui hoje vai ser uma oferta missionária, para envio de missionários. Nós não estamos enviando alunos para participar de uma escola. Nós estamos enviando missionários que irão lá pegar tudo aquilo que está sobre aquela nação para repartir sobre a cidade de Marília e a nação brasileira, amém? Então tudo que entrar aqui hoje vai ser de oferta para eles, tá bom? A gente só vai tirar o dízimo e a primícia para a gente enviar, o resto tudo é deles, amém? Amém? Eu estou encorajado por eles, viu? Dona Flávia chorando, Dona Karina chorando. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E a maioria deles aqui não está 1 ano com a gente, Jesus já transformou a vida. Olha o Mateus aí, o Mateus nem queria vir para a igreja, hoje já está cheio de revelação. Cheiaço de revelação, apaixonado por Jesus. E vai ficar muito mais profundo ainda, amém? Vamos ceiar então? Jesus estabeleceu a mesa numa noite de traição. E ao partir do pão ele revelou o traidor. Não é verdade? Ao partir do pão Jesus revelou o traidor. A gente às vezes gasta tempo demais querendo revelar aqueles que não são, enquanto Jesus estava preocupado com 11 que não traiu ele naquele momento. Jesus não estava preocupado se Judas ia trair. Jesus só estava preocupado se João continuaria ouvindo as batidas do coração dele. Ô Jesus, eu não quero saber quem é o Judas, eu só quero ouvir as batidas do teu coração. E ele partiu o pão e disse assim: esse aqui é o meu corpo, que será repartido por vós. Vamos comer? Foi nessa hora que o traidor se manifestou, que Judas pôs a mão no pão por Jesus. Só que Jesus não parou. Está vendo por que você não pode parar nas frustrações da tua vida? Está vendo por que você não pode parar por aquilo que fizeram contra você? Está vendo por que você não pode parar? Aí Jesus ele tomou o cálice, ele diz: esse aqui é o meu sangue vertido na cruz. O sangue da nova aliança, o sangue que vai abrir para vocês um novo caminho. O sangue que vai aliançar o coração de vocês no meu. Ele falando: tomamos todas as vezes em memória de mim. Pai, nós te engrandecemos, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Traz o ofertório aqui, filho, por favor. Nós agradecemos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos a Ti pela Tua graça e a Tua misericórdia. Eu oro, Pai, para que no nome de Jesus tudo aquilo que foi liberado aqui não se perca. Não se perca, Jesus, e venha ser frutífero cada palavra semeada no nosso coração. Eu oro sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Nós iremos agora para a Tua mesa consolidar, Jesus, tudo aquilo que o Senhor liberou sobre o Teu altar. Nós engrandecemos o Teu nome, nós agradecemos o Teu nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja convosco até a volta de Jesus, amém.